alunos do nono ano, eu sou o professor André, trabalho com Química no ensino médio e eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre um desses tipos de energia que foi comentado pelo professor Bill, que é a energia nuclear. Tá? Para a gente poder começar a conversar um pouquinho disso, para que vocês possam ter um pouquinho de entendimento do que é energia nuclear, a gente tem que entender, e eu perguntei aqui para alguns alunos do nono ano, sobre um conteúdo chamado de atomística. Provavelmente o nono ano também já teve um pouquinho disso. Tá? Porque quando a gente fala de atomística, a gente está falando da parte da química que estuda o átomo. Sem a gente ter noção do que é um átomo, nós não conseguimos entender o que é energia nuclear. Porque a energia nuclear é uma energia derivada do núcleo de um átomo. Então, provavelmente, nós aqui já aprendemos que um átomo ele tem duas divisões importantes. O átomo é formado por uma parte chamada de núcleo e uma parte chamada de eletrosfera. Tudo bem? Já ouviram falar disso? E dentro destas partes do átomo existem partículas. Alguém lembra quais são as partículas que tem dentro do núcleo? Prótons. Dentro do núcleo, prótons e nêutrons. E qual é a partícula que tem na eletrosfera? Elétrons. Alguém lembra qual a carga elétrica dessas partículas? Prótons são partículas que têm carga positiva. Elétrons, partículas que têm carga negativa. E nêutrons, o nome já diz, não tem carga. Certo? Então, se a gente for fazer uma representação, mais ou menos, tá? A gente tem um núcleo, parecendo não é uma célula, a gente tem um núcleo, onde dentro desse núcleo, dentro do núcleo eu tenho partículas positivas, que são chamadas de prótons. Em volta dos prótons eu tenho partículas sem cargas, chamadas de nêutrons. E na eletrosfera eu tenho partículas negativas, chamadas de elétrons. Para a gente poder falar de energia nuclear, eu tenho que ter essa noção. Por que essa noção? Para vocês terem uma ideia do seguinte, vou usar os conceitos do professor Bill, ele vai me ajudar nesse sentido, ele não estava sabendo disso, ele vai me ajudar. Professor Bill, na física existem algumas leis que trabalham com cargas elétricas, não tem? Então, lembra para os meninos, para mim, qual é a relação das cargas elétricas em cargas elétricas iguais e cargas elétricas diferentes? O que acontece com elas? Quando você tem cargas elétricas de mesma natureza, ou seja, cargas de mesmo sinal, são negativas, elas acabam se repelindo. É que nem você imaginasse um ímã, né? Quando você tem um ímã, você pega um ímã, sei lá, da geladeira, pega um Minas Gás, um farmafácil. Eles podem se atrair ou se repelir. A ideia é basicamente a mesma. Os elétrons, que são cargas que nem eu e o Chico, agitadas, leves, né, que ficam se movimentando o tempo inteiro. Bonitas também, com certeza. Ah, desculpa, atrapalhei você. Ah, é verdade. Ele exaltou a beleza dele que não existe. Bom, aí esses elétronzinhos, eles acabam então se repelindo, né, negativo com negativo, e não gosto muito de você, acabam se afastando. Já as cargas positivas, elas adoram as cargas negativas. E como elas são mais pesadas, elas não se movimentam muito, elas vão acabar atraindo aqueles elétrons da eletrosfera para mais próximo delas. Positivo atrai negativo, negativo com negativo repete, positivo com positivo repete. Isso, como ele falou demais, não era para ele ter falado tanto assim. Eu sempre falo demais. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, que cargas iguais se repetem e cargas opostas se atraem. A gente tem que ter um pouquinho dessa noção. Porque veja aqui no átomo, olha só, o núcleo é uma parte do átomo que tem cargas positivas. E a eletrosfera é uma parte do átomo que tem cargas negativas. Como são cargas opostas, o que vai acontecer? Esses elétrons que estão em volta do núcleo vão se sentir atraídos pelo núcleo e vão ficar em determinadas posições. Que quem está no primeiro e no segundo já aprendeu, são camadas eletrônicas e cada elétron fica numa determinada camada. A gente não precisa saber disso agora, tá? Mas o importante é entender que esses elétrons, eles não saem normalmente do núcleo ou do átomo, porque eles se sentem atraídos pelo núcleo. Porque se não tivesse essa atração, o que os elétrons iam fazer? Eles iam embora. Então, se eles têm posições pré-estabelecidas, é porque eles são atraídos pelo núcleo, tá? Agora, olha outra intenção aqui para você entender. O núcleo tem partículas positivas. E o professor Bill disse que partículas iguais se repetem. Isso aí. Se essas partículas que estão no núcleo são iguais e vão se repelir, o
que vai acontecer com ela? Teoricamente, o que aconteceria? Esses prótons que estão no núcleo, eles iam sair daqui. E se eles saíssem, a gente não ia ter um núcleo. O átomo não ia existir. Porque a característica de um átomo é o quanto de prótons ele tem no núcleo. Tá? Então perceba o seguinte, como são cargas iguais, teoricamente, segundo o professor Bill, esses prótons iam se afastar um dos outros. Por que se são cargas iguais e teriam que se afastar, por que eles não se afastam? Porque tem partículas lá dentro chamadas de nêutrons. Qual a função do nêutron? Vamos tentar entender aqui. O nêutron vai criar uma barreira entre os prótons que vai impedir que os prótons se repilam, certo? E vai impedir também, criando uma barreira aqui, que os elétrons, olha que importante, que os elétrons não se colidam no núcleo. Porque se essa atração de cargas diferentes fosse intensa, o elétron ia colidir no núcleo. E se ele colidisse no núcleo, o átomo poderia deixar de existir. Tá? Então tem essa função do nêutron. Só que por que eu estou dizendo tudo isso? Para explicar o que é radioatividade, o que é energia nuclear. Porque pensa um pouquinho. Para poder deixar de existir essa atração do elétron pelo núcleo, ou o próton sair fora, tem um nêutron. Só que tem um detalhe. Existe uma quantidade máxima de nêutrons que consegue aguentar uma quantidade máxima de prótons. Como assim? Se eu tiver dentro do núcleo 12 prótons, estou dando um exemplo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou ter lá normalmente a quantidade de prótons é igual de nêutrons. Então eu também tenho 12 nêutrons. Tá? Esses nêutrons, não sei quantos eu coloquei ali, tá? Seriam 12. E matemática. Esses nêutrons, eles conseguem criar uma barreira e impedir que esses prótons se repilam ou que o elétron colida no núcleo. Então 12 prótons, 12 nêutrons, a gente consegue fazer essa relação, ou que o elétron não colida e o próton não repila. Só que tem um detalhe, foi testado por uma cientista chamada... Use o seu francês. Não, super, você fala Curie, Madame Curie. Madame Curie. É que ele faz um biquinho bonitinho. Meu Deus do céu. Ele faz um biquinho bonitinho para falar Madame Curie. Você vai ser compensado depois para essa aula. Eu só estava com medo de quando que vai acontecer pra gente, mas tudo bem. Alexandre, te adoro, não te zoei, tá bom? Olha só, vamos voltar aqui. Olha só o que a Madame Curie descobriu. Ela descobriu o seguinte: escute lá, quando nós encontramos na natureza átomos, olha só que importante, hein? Até com 92 prótons, a quantidade de nêutrons que existe no núcleo é capaz de impedir essa atração ou essa repulsão. Até 92 prótons. Os nêutrons que existem lá conseguem criar aquela barreira. A partir de 92 prótons, a quantidade de prótons que existe aqui vai criar uma energia positiva tão grande que não importa quantos nêutrons existam, não vai criar barreira. Então quem tem 93 prótons, por exemplo, tá? Cria uma barreira aqui, por exemplo, não vai criar barreira. Então eu posso ter 1000 nêutrons, que não vai ter essa barreira. Se não tem a barreira, ou se essa barreira não é suficiente, o que vai acontecer com um átomo de 93, 95, assim por diante? Essa barreira não vai existir, então o que vai acontecer? O elétron vai colidir no núcleo ou os prótons vão sair. Se isso acontecer, o átomo não deixa de existir, ele não vai existir mais. Certo? E a gente sabe que ele existe. Estou dizendo o seguinte. Oi, produção. Vamos lá, vamos de novo, só para entender. Se eu tiver muitos prótons aqui, a energia positiva é tão grande que a quantidade de nêutrons não cria essa barreira. Tá? Se ela não cria, o elétron vai ser atraído para o núcleo e vai colidir. Aí o átomo vai deixar de existir. Ou os prótons, porque ele tem muito positivo, ele vai sair, vai repelir, ele vai deixar de existir. Certo? Aí o átomo não existiria mais. Só que a gente sabe que ele existe. Esses átomos com 96, 98, 100, eles existem. Por que eles existem? Porque provavelmente alguma coisa deve estar acontecendo aqui que faça com que esse processo possa acontecer. Qual é esse fenômeno que acontece? Esse fenômeno é chamado de radioatividade, ou energia nuclear. O que é isso? Como ela acontece? Ela é uma energia que acontece dentro do núcleo, por isso que ela é chamada nuclear, com elementos que são instáveis. O que a gente entende por instável? Quando tem muitos prótons.
mais do que a quantidade de nêutrons consegue criar a barreira. E aí o que acontece? Esse núcleo, ele vai emitir de dentro dele alguma coisa. Segundo o professor de física, o que pode ser emitido ou são ondas, ou são partículas, né? Ou ondas ou partículas, na forma de energia ou na forma de matéria, certo? Aí a radioatividade, ela tem lá, que a gente aprende no segundo colegial, ainda não aprendemos, é alfa, beta e gama, mas a gente não vai entrar nisso, vamos entender o que é a energia nuclear. É uma energia que sai de dentro do núcleo. Por que tem que sair de dentro do núcleo? Porque o núcleo está instável. E por que ele está instável? Porque ele tem muito prótons. E o nêutron, vamos lá, André, e o nêutron não é suficiente para criar, para segurar. Então, quando isso acontece, os prótons e os nêutrons, ou só os prótons, eles vão sair. Quando o próton sai, ele sai numa forma de energia, chamada de energia nuclear. Então, a energia nuclear nada mais é do que emissão de dentro do núcleo, ou de ondas ou partículas, com qual objetivo? Fazer o átomo que é instável se tornar estável. Então, por exemplo, saiu lá 5 positivos, e aí quando 5 prótons, e a quantidade de nêutrons que sobrou, que foi suficiente para criar aquela barreira, o átomo para de produzir energia radiativa, ou energia nuclear, porque daí ele se tornou estável. Tá? Então é essa a ideia da energia nuclear, é você sair do núcleo, cargas elétricas, cargas positivas ou nêutrons, para buscar uma estabilidade, porque em determinado momento na química, esses átomos não são mais estáveis, porque eles têm muitos prótons e os nêutrons que existem no núcleo não são capazes de criar uma barreira e impedir que essa lei da física aconteça. Tá? Outro detalhe importante da energia nuclear. Nós podemos produzir energia nuclear de duas maneiras. Acho que aqui todo mundo já ouviu falar dessas expressões. Fusão nuclear e fissão nuclear. Vamos tentar entender o nome rapidinho. O que é fissão? Quebra. Fissão, quebra. O que é fusão nuclear? Fusão. Junção. Então nós podemos produzir energia ou por junção de núcleos, porque ele está falando de energia nuclear, ou por junção de núcleos, ou por quebra de núcleos. Só que na natureza a gente tem núcleos muito pequenos, vamos pensar no menor deles, o hidrogênio. Tem um próton no núcleo. E temos átomos grandes, vamos pensar no que é usado normalmente nas usinas nucleares. O urânio tem 92 prótons no núcleo. Então eu tenho um átomo pequeno, núcleo pequeno, o hidrogênio, e um núcleo grande, o urânio. Vamos tentar interpretar. Quando eu vou fazer a fissão nuclear, será que eu consigo fazer a fissão de núcleos pequenos? Eu tenho um núcleo que tem um próton só. Será que eu consigo quebrar ele? É mais difícil. Se eu tiver que fazer a fissão, eu vou fazer a fissão de quem? Do pequeno ou do grande? Do grande. Porque quando eu pego um átomo grande e quebro ele, eu vou formar outros dois átomos, porque eu quebrei o núcleo no meio e formei dois outros átomos, que podem ser iguais ou diferentes. Então, normalmente a fissão nuclear ela é feita por átomos grandes, que são quebrados. Quando um nêutron bate nele, não precisamos saber disso agora, ele se quebra, e quando ele se quebra, ele produz energia. Agora, a fusão nuclear, vamos imaginar, eu tenho um átomo grande. Se eu for juntar com um outro átomo grande, eu vou formar um átomo com uma quantidade de prótons que não existe ainda na natureza. Então eu não vou conseguir montar. Então quando eu vou fazer fusão, eu vou fazer fusão com átomos pequenos. Então quando a gente fala em fusão, eu falo lá, fusão dos átomos de hidrogênio. Bomba H. Bomba de hidrogênio. O que é uma bomba de hidrogênio? Nada mais é do que uma bomba produzida, ou que vai produzir energia, quando dois átomos de hidrogênio se juntam. Porque quando os átomos se juntam ou se quebram, eles produzem energia. Professor de geografia, não vou te zoar. Você poderia explicar os isótopos 235, 235? Já, por favor. Viu? A pergunta para o professor de geografia é o seguinte, para ele ajudar a gente aqui, para só eu não ficar falando. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, nós somos, o urânio é um produto, que é um elemento químico, um material que produz radioatividade. O Brasil tem um lugar na Bahia, que eu não sei dizer, isso, no sul da Bahia, que é hoje em dia, que não é explorado totalmente, mas é o terceiro país do mundo, ou o terceiro lugar do mundo que produz mais urânio. E ele não é totalmente desenvolvido.
como a gente diz, explorável. Tá? Se o Brasil explorasse isso aí, essas jazidas de urânio, o Brasil provavelmente poderia ser o maior produtor de urânio, tá? Que é um elemento que produz radioatividade. Para eu poder terminar aqui, para os outros também falarem um pouquinho. A ideia é o seguinte, quando eu vou trabalhar fusão e fissão, junção ou quebra de núcleos, existem diferença da potência da energia produzida. Não sei se essa é a palavra correta. Mas a fusão nuclear, se a gente for usar a mesma quantidade de elementos, a fusão nuclear, ela é 300.000 vezes mais potente que a fissão nuclear. A fusão nuclear, segundo o professor, a gente conversou antes aqui, é uma energia que acontece no Sol. A gente sabe que a energia produzida no Sol é uma energia muito forte, né? Tanto que a gente tem que ter aí na Terra uma camada que isole alguns tipos de energia, porque senão a gente não viveria aqui. Tá? A fissão nuclear já é uma energia que acontece, que a gente pode produzir, que não é uma energia tão potente. Ó, só para ter uma ideia, vou fazer uma analogia aqui. Se na Segunda Guerra, na Primeira Guerra ou na Segunda Guerra, sou horrível de história, nas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Segunda Guerra. Isso é importante para você participar. Eu só não vou falar do Gogol, mas tudo bem. Vamos lá. Ó, Bom, foi o teste, Raul passou da história. só para vocês entenderem. Se nas bombas de Hiroshima e Nagasaki fossem bombas de fusão nuclear, do átomo pequeno que se junta, provavelmente nós, seres humanos, não estaríamos aqui hoje. Porque a potência da bomba de fusão nuclear é muito maior do que a de fissão nuclear. As bombas que caíram em Hiroshima e Nagasaki foram bombas de plutônio, de urânio, que são bombas que são produzidas pela fissão. Então a energia da fissão não é uma energia igual à da fusão. Ela é menor, a energia que ela produz é em menor quantidade. E essas usinas nucleares que a gente tem, em muitos países, elas são feitas por fissão nuclear. No Brasil nós temos uma. Alguém sabe? Em Angra dos Reis. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai mostrar um negócio aí. O espaço que uma usina nuclear usa é um espaço relativamente muito pequeno. Muito pequeno. O professor vai comentar disso, dos efeitos que a radioatividade produz e vende. O professor vai comentar tudo. Nós vamos sair daqui meio-dia. E aí, só para vocês entenderem, o espaço que a usina nuclear usa é muito pequeno. Inclusive, no lugar em Angra lá, é um espacinho de terra pequeno. Só que uma usina nuclear daquele tamanho em Angra, que é pequeno, ela consegue abastecer metade do estado do Rio de Janeiro. Metade do estado do Rio de Janeiro é abastecido por apenas uma usina nuclear. Certo? Agora, daqui a pouco, a gente pode até pôr para discussão. Então você pode perguntar, então por que nós não temos mais usinas nucleares? Por que a gente tem que ter lá a destruição, como que chama? Não, aqui no Brasil que estão fazendo um monte, uma usina nova, usina hidrelétrica, Belo Monte. Por que a gente está lá destruindo flora, destruindo fauna, tirando a população das suas casas, dos seus lugares, para criar uma represa, para produzir a energia hidrelétrica, e não fazemos uma usina nuclear? Certo? Então existem esses prós e esses contras que a gente pode depois vir a discutir um pouquinho. Professor.